Oi, nesta terça-feira, o casal Roberto e Andréa Mantovani negou em depoimento à Polícia Federal ter agredido o filho de Alexandre de Moraes no incidente envolvendo a família do ministro no aeroporto de Roma. Segundo a defesa do casal, Roberto Mantovani admitiu ter afastado o filho do magistrado com o braço para defender a mulher. Ele nega ter havido empurrão, ele diz que em razão de ofensas que eram proferidas à sua esposa, ele afastou essa pessoa, como eu disse, que ele sequer sabia quem era, mas era uma pessoa que fazia ofensas bastante pesadas, muito desrespeitosas à sua mulher. Alexandre Zanata, genro do casal, também já prestou depoimento à Polícia Federal. Ele disse que não estava presente no início da discussão e negou ter ofendido o ministro. Bom, a gente começa a nossa rodada de análise e comentários com o Fernão Lara Mesquita. Seja muito bem-vindo aqui ao Oeste Sem Filtro, Fernão. Como nós comentamos aqui ontem no programa, então, esse incidente no aeroporto de Roma tem repercutido desde a última sexta-feira, quando o ministro Alexandre de Moraes teria sido, então, hostilizado por brasileiros no aeroporto de Roma. Há uma versão de que o filho de Alexandre de Moraes teria sido agredido fisicamente. A Polícia Federal já solicitou imagens, mas ainda não teve acesso às câmeras, as imagens das câmeras de segurança do aeroporto italiano. E uma informação que acaba de chegar aqui para a gente agora há pouco, que a Polícia Federal está cumprindo mandados de busca e apreensão na casa do empresário Roberto Mantovani e também do genro do casal, Alexandre Zanata. Esses mandados foram assinados, então, pela presidente do STF, a ministra Rosa Weber. Boa noite, Fernão. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula, Augusto, Silvio e o público da Oeste. Gente, é mais uma daquelas historinhas, né? Será que esse senhor septuagenário, né, atacou, agrediu o filho de 27 anos do Alexandre de Moraes, né? Bom, isso aí, esse pormenor, né, o filme do aeroporto de Roma vai esclarecer, né, se ele não for decretado sigiloso e enterrado lá naquela mesma gaveta onde estão trancados todos os filmes do golpe, com algodão doce lá do 8 de janeiro, né? Mas, gente, o fato é que quem é que é o agressor e quem é que é o agredido nessa história, né? O fato é que mesmo antes de ter esse caso esclarecido, né, aquela imprensa com aspas, né, e até aquela outra que está encurralada no corner e formalmente aí ameaçada de ter a boca calada, né, chora mais pelos xingamentos dos carrascos, né, do que pelas cabeças decepadas dos executados. É dos executados e não dos executores que eles cobram civilidade, né? É deles que eles temem que venha a barbárie, né? Eu discordo totalmente, cara. Eu topo considerar um processo de agressão contra esse brasileiro indignado aí e outros, né, a quem roubaram todos os direitos daquela famosa Declaração Universal, né, se topar, sem falar da Constituição brasileira, né, se toparem considerar processar o Alexandre de Moraes pela revogação, de uma vez por todas, do Estado de Direito no Brasil, né, pela suspensão do império da lei e pela eliminação da Constituição como baliza do relacionamento entre o Estado e os 203 milhões de cidadãos brasileiros. Quem é que é o agredido e quem é que é o agressor nessa história? Quem prende sem julgamento, quem censura, quem exila, quem caça representantes eleitos do povo, né? Quem condecora ladrão de cueca cheia de dólar e prende a polícia, né? Quem submete os heróis nacionais a humilhações públicas, quem elimina provas para liberar a corrupção, né? Quem tortura e bloqueia contas de quem critica o governo e de todo mundo que carrega o mesmo sobrenome e o mesmo sangue do torturado, só porque carrega o mesmo nome e o mesmo sangue do torturado, como faziam a Gestapo, como fazia a KGB e como fazia o Gengis Khan, né? Eu acabo com você e com a sua raça, né?
ou é quem xinga quem faz isso? Né? Quem é que está agredindo e quem está sendo agredido? A Declaração de Independência dos Estados Unidos, gente, que é o marco fundamental da vitória da civilização sobre a barbárie, estabelece que um governo só tem o direito de continuar sendo governo se e enquanto as ações dele tiverem o sentido de proteger os direitos aqueles direitos com que todos os homens nascem, né? O direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade, né? Do jeitinho que cada um achar que a felicidade é, né? E esse mesmo documento sentencia o seguinte: qualquer governo que se volte contra isso, o povo não é que tem apenas o direito, ele tem o dever de derrubar esse governo. E eu, para preservar a civilização e evitar a barbárie, né, eu fico com a declaração do Thomas Jefferson e do Benjamin Franklin, e não com os decretos do constitucionalista Alexandre de Moraes, que renega os livros que ele próprio escreveu. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Então, lembrando que a Polícia Federal está cumprindo mandados de busca e apreensão na casa do empresário Roberto Zanata e da esposa Andréia Mantovani, e do genro Alex Zanata, na tarde de hoje. A ação foi autorizada pela ministra Rosa Weber. E aqui saiu uma nota da Polícia Federal que diz o seguinte, abre aspas: as ordens judiciais estão sendo cumpridas no âmbito de investigação que apura os crimes de injúria, perseguição e desacato praticados contra ministros do STF. Tá aí, então acabou de sair uma nota da Polícia Federal justificando a operação de cumprimento dos mandados de busca e apreensão na tarde de hoje. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Fernão, Silvio, mestre Augusto. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa, acompanhando mais uma vez aí um dia estranho no Brasil, né? De repente, não se fala mais em Barroso e no derrotamos o bolsonarismo, mas deve ser só coincidência, não estou levantando nada. Eu acho que o Fernão foi exatamente aí na questão toda, no cerne dessa questão de quem são os agressores e quem são os agredidos, né? Mais uma vez aqui condenamos qualquer tipo de agressão, violência, nada é justificável, seja essa agressão verbal ou física contra cidadãos, contra ministros que adoram vilipendiar a nossa Constituição, governantes, mas enfim, a pergunta é: quem são os agressores e os agredidos nos últimos 4 anos? Porque o brasileiro não aguenta mais o que Alexandre de Moraes vem fazendo, e o brasileiro não aguenta mais ser chamado de mané, perdeu o mané, não amola, eleição a gente não vence, a gente toma, nós derrotamos o bolsonarismo. Nós quem, ministro Barroso? Nós quem? O senhor precisa responder essa pergunta. O senhor e o TSE, o senhor e o PT, o senhor e o STF, o senhor e o Alexandre de Moraes, que presidia o TSE. Nós quem? Derrotamos o bolsonarismo. Agora, o que impressiona também, Paula, é que hoje todo mundo tem um celular na mão. As imagens do aeroporto, como o Fernão disse, será que elas vão acabar parando aí no fundo de uma gaveta, como as imagens, né, da queda da República no 8 de janeiro? Ou essas imagens elas virão à tona e o público vai, de fato, saber o que aconteceu ali? Agora, num ambiente, numa era onde todo mundo tem um celular na mão, as imagens, todo mundo sempre grava alguma coisa, né? Qualquer bate-boca, qualquer batida de carro, qualquer isso, futebol, vai a um governante no estádio de futebol. Todo mundo hoje é um repórter. Como que ninguém até agora apresentou uma imagem de celular, uma gravação de celular? Fica a pergunta, é medo? É a intimidação que vem sendo colocada de forma praticamente, né, semanal em cima do cidadão brasileiro que tem inquérito, que está envolvido em inquérito por joinha no WhatsApp? Essa intimidação funcionou? As pessoas estão com medo de mostrar, de exibir
o que aconteceu ali, porque não é possível que nenhum passageiro tenha gravado esse incidente. E para finalizar, Paula, a outrora, né, gloriosa Polícia Federal, que foi de lava-jato, agora a busca e apreensão de carteira de vacinação e busca e apreensão em residência de cidadão que bateu boca no aeroporto com o ministro. Pois é, que ponto chegamos. Silvio Navarro, muito boa noite. O casal, então, Roberto e Andréa Mantovani, prestaram depoimento hoje à Polícia Federal, negaram a agressão ao filho do ministro Alexandre de Moraes. Teve até veículo de comunicação que divulgou uma reconstituição dos fatos, né, com desenhos do que supostamente teria acontecido no aeroporto, mas a gente só vai saber quando essas imagens efetivamente forem liberadas. Ah, tá aí, ó. Tem imagens do que supostamente teria acontecido na última sexta-feira. Boa noite, Silvio. Como jornalista, eu não trabalho e não pratico esse tipo de desenho em quadrinhos, Paula. Storyboard, ou chame como quiser. Boa noite para você, meu irmão Augusto Nunes aqui no estúdio. Boa noite, Fernão. Boa noite, querida Ana Paula Henkel. Boa noite para você que nos acompanha. Paula, há um ponto central no final da informação que você trouxe agora há pouco. Você disse: a Polícia Federal realiza busca e apreensão na residência dessas duas pessoas, na verdade é um casal e o seu genro, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Salvo engano, e se houve crime, porque ainda não está claro se houve ou não, estamos aguardando as imagens. Aonde estão as imagens? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, salvo engano, se houve crime, aconteceu na Itália, em outra jurisdição. Em tempo recorde, a Polícia Federal está na casa de dois cidadãos. Se eles cometeram crime, se eles agrediram alguém, eles devem ser penalizados à letra e com o rigor da lei, e defenderei aqui que sejam penalizados, condenados, não sei qual é a tipificação criminal adequada, porque não temos as imagens. Porque o que temos são versões até agora. Nada mais, mas em tempo recorde, a Polícia Federal, a mando da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, está lá na casa deles. Foram buscar o quê? Ou foram buscar qualquer coisa? Fishing Expedition, mais uma vez? Será que é disso que se trata? Pesca probatória? Será que eles foram buscar aparelhos celulares ou roupas? Para provar que eram as mesmas vestimentas utilizadas lá na Itália. Foram buscar o quê? Ninguém sabe. É sigiloso. Esse é um caso que, como já foi dito aqui pela Ana, vem rendendo o tempo inteiro na mídia, na mídia tradicional, alimentado agora por noticiário, a Polícia Federal, né? Mas ninguém se lembra do escândalo promovido pelo Luiz Roberto Barroso, que se comportou como um político num palanque político, num evento político da UNE, do PC, do B, o primeiro ministro da corte na história, desde a virada da década de 30, 40, a comparecer a esse tipo de evento, porque não pode, porque é proibido. Há, inclusive, como imputá-lo na lei do impeachment 1079 e 50, caso a oposição faça isso no Congresso. Ninguém mais fala que ele disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Até agora ele não disse nós, porque ele usou o plural, a quem ele se referia. E outra, o juiz derrota uma das partes que estava em disputa, como se fosse uma modalidade esportiva, e tratamos disso aqui. Está tudo errado, mas ninguém fala. Ergue-se sim uma imensa cortina de fumaça em torno dessa história do ministro Alexandre de Moraes. E vou repetir para que a fala não seja recortada por pessoas maldosas e utilizadas como se a gente aqui, ou eu, estivesse passando pano se houve ou não agressão. Se houve, vão pagar por isso. Mas até que se prove o contrário, até que surjam as imagens, o que temos são versões. E ninguém fala mais do caso Barroso. Augusto Nunes, muito boa noite. Vou repetir aqui o que diz, segundo a Polícia Federal, que são os crimes sendo investigados nesse caso. Então, são crimes de injúria, perseguição e desacato praticados contra ministros do STF. Bom, boa noite, Paula, nossa chefe, meu irmão Silvio, meu grande parceiro Fernão, Ana, minha querida. Boa noite a você que nos acompanha. Onde é que está escrito, em que texto legal está escrito que ministro do STF tem o tratamento diferenciado no capítulo que trata
capítulo do Código Penal, do trecho do Código Penal, que trata dos crimes contra a honra. O próprio Alexandre de Moraes sumiu essa declaração dos jornais, sumiu do Google, sumiu... Ele próprio dizia que tinha havido crimes contra a honra, se tanto, e que o homem o brasileiro, o cidadão, cuja casa está sendo agora visitada pela Polícia Federal, tinha agido como apaziguador. De repente some. Eles não estão interessados na verdade, evidentemente, e muito menos no cumprimento da lei. Vamos lá. A Polícia Federal, segundo os códigos tecnicamente em vigor, precisa tratar da questão das fronteiras, entre outras. O Brasil não tem proteção em fronteira alguma. Repressão ao contrabando, cuidar de portos, aeroportos e de lutar contra o crime organizado, que é um tumor que cresce à vista de todos, menos dos chefes da Polícia Federal, do ministro da Justiça e dos ministros do Supremo. Vamos lá. Enquanto isso, olha com que eles andam cuidando. Nenhum regime democrático merece essa adjetivação quando transforma uma possível manifestação de hostilidade ao ministro do Supremo em caso de segurança nacional. A imprensa está tratando isso aí como uma coisa gravíssima, mas muito mais que uma ação terrorista, né, dessas de grande porte que ocorrem pelo mundo. Se ocorresse aqui no Brasil, muito mais, isso aí, a manifestação que se transformou no único golpe de Estado com um vendedor de cachorro, de algodão doce. A tia de cachorro quente. Isso é gravíssimo. Tinha cachorro quente também. Então, é o golpe com algodão doce. Quer dizer, a foto do algodão doce e ao lado da foto de Pearl Harbor, qualquer... Temos. Hã? Temos, vou pedir para a produção exibir. É o melhor resumo da cabeça de uma ministra que preside o Supremo. E, da mesma forma, o verbo no plural, derrotamos, é o resumo e a cabeça do próximo presidente do Supremo Tribunal Federal, que está sendo preservado, que é o Barroso, depois de ter dito o suficiente para sofrer impeachment em qualquer regime democrático que tenha uma Corte Suprema que mereça tal nome. Já estaria impedido de assumir. Derrotamos o bolsonarismo é uma declaração, uma confissão que foi feita ao lado de um ministro da Justiça declaradamente comunista e que foi parte dessa frente ampla que juntou ministros do Supremo a atuais ministros comunistas, PT, delinquentes de todas as tendências que se uniram para pacificar o Brasil presidido pelo Lula. Como é que se pode achar que alguém contribui para a pacificação do país quando age como vem agindo os ministros do Supremo? Quando compara o golpe do algodão doce a um dos maiores crimes da história, dos mais infames. Para Rosa Weber é igualmente infame, tudo igual. Talvez o que houve em Brasília tenha sido pior na cabeça dela. Agora, nenhum regime pode admitir, na presidência de um Supremo, se for um regime sério, um ministro que chama de menino sonhador, que pensava na democracia da Itália, um terrorista, assassino confesso como Cesare Battisti, e trata como golpistas, terroristas, extremistas as crianças que participaram do 8 cujas mães, pais, cujos pais foram presos no 8 de setembro e alguns continuam. O Brasil está entre os países onde inocentes sentem medo
Isso só acontece em regime autoritário, para dizer o mínimo. E acontece com mais frequência, como tem acontecido aqui, onde há ditadura. O Brasil é engraçado, a gente fala, os que defendem ideias contrárias à esquerda são fascistas. Os caras que fazem isso, esses são defensores da democracia. Você assassina a figura que você quer defender. O regime democrático tem que ser primeiro morto, para depois ressuscitado em toda a sua pureza, que só é conhecida pelos ministros do Supremo. Ministro do Supremo, isso aí, se fosse um júri num país normal, os jurados não iam precisar de 5 minutos para decidir quem está certo e quem está errado. Um tribunal que vê aplaudidas todas as decisões que toma, pelo que há de pior no país, que é essa frente ampla no poder, alguma coisa está fazendo de muito errado. Para o Randolph Rodrigues, que é o porta-voz dessa frente, o Supremo parou de merecer qualquer ações contestatórias. Está tudo bem. Está tudo bem. Quando só um lado aplaude tudo, no mínimo os ministros devem aceitar que fazem parte deste lado. Nós derrotamos. O ministro, o que eles estão tentando agora, o Silvio tem toda a razão, é amenizar o crime cometido pelo ministro agora, né? Todos eles têm já estão com uma boa capivara. Cometido agora pelo Barroso, mais um. Ele acreditava no Cesare, eu olhava para os olhos dele e transpiravam sinceridade. Agora, o vendedor de algodão doce, esse estava lá para enganar, né? A Polícia Federal, o Exército, as instituições, a democracia, com uma foto que seria usada neste programa, para mostrar que ou é loucura, ou é incompetência, ou é safadeza. Mas eu não vejo nenhuma hipótese que possa melhorar o desempenho, a qualificação do desempenho do Supremo neste momento. De todos, aí incluídos os mudinhos do Bolsonaro.